Olá pessoal, na aula passada a gente começou a estudar como que fazia as conversões da base octal. Vimos como fazer a conversão da base octal para a base binária e hoje vamos dar continuidade às demais conversões utilizando a base octal. Vamos começar trabalhando com a conversão da base octal para a base decimal. Então, como que funciona a conversão de octal para decimal? Funciona de maneira semelhante àquela conversão que nós já tínhamos feito na base binária para a base decimal, só que agora, ao invés de utilizar como potência, utilizar como base o número 2, nós vamos utilizar o número 8, certo? Então vamos começar aqui. Então nós vamos organizar os números e vamos multiplicar por 8 elevado à potência da posição em que o número está, certo? Então o 5, o nosso elemento 0, o 3, o 1, 7, 2 e 1, o 3. Então aqui para fazer a conversão do número 1735 em octal para o seu correspondente em decimal, nós vamos fazer 1 vezes 8 elevado a 3 mais 7 vezes 8 elevado ao quadrado mais 3 vezes 8 elevado a 1 mais 5 vezes 8 elevado a 0. Então vamos lá. O número, vamos fazer aqui as multiplicações e a multiplicação pela potência. 8 elevado a 0 é igual a 1. Então aqui a gente vai ter 5 vezes 1 vai ser igual a 5. 8 elevado a 1 é igual a 8. 3 vezes 8 dá 24. Mais 7 vezes 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64. 64 vezes 7 vai dar 448. Mais 1 vezes 8 ao cubo. 8 ao cubo é igual a 512. Então nós vamos somar isso aqui. 5 mais 24 mais 448 mais 512. O resultado dessa soma vai ser igual a 989, certo? Então, o número 1735 em octal corresponde a 989 em decimal. Lembrando que sempre que o número estiver na base decimal, a gente não precisa colocar porque é o padrão. Mas se ele estiver em outra base, octal, binário ou hexadecimal, que nós ainda vamos estudar, a gente tem que colocar a base aqui para identificar, certo? Então, encontramos aqui o valor, 1735 em octal é igual a 989. Vamos fazer o outro exemplo aqui embaixo. Mesma coisa. Elementozinho 0, 1, 2, 3. Então eu vou ter 3 vezes 8 elevado ao cubo, mais 0 vezes 8 ao quadrado, mais 1 vezes 8 elevado a 1, né? Mais 6 vezes 8 elevado a 0. Então isso aqui vai ser igual. 8 elevado a 0 é igual a 1. 6 vezes 1, 6. Mais 1 vezes 8 elevado a 1 dá 8. Mais 0 vezes 8 ao quadrado, 0, né? 0 vezes qualquer coisa é igual a 0. E 8 ao cubo dá 512. 512 multiplicado por 3 dá 1536, certo? 1536. Então, somando-se isso aqui, a gente vai chegar no resultado 1550, certo? Então, o número 3016 em octal corresponde ao valor 1550 em decimal, certo? Então vamos lá, pessoal, continuando. A gente encontrou o resultado, né? O número equivalente a 1735 em octal é 989 em decimal. Como que a gente verifica para saber se esse número realmente está correto? Vamos fazer a conversão voltando. Vamos fazer agora de decimal para octal, certo? E como é que vai ser feita essa conversão? Do mesmo modo que a gente fez lá em binário, quando a gente estava convertendo de binário para decimal ou para outras bases, de decimal para binário. Então a gente vai fazer divisões sucessivas. Lembram lá que no binário a gente fazia divisões sucessivas por 2, porque a base era 2. Aqui agora, como a base é 8, nós vamos fazer divisões sucessivas por 8, certo? Então vamos começar.
989 dividido por 8. 989 dividido por 8 vai dar 123 e resto vai sobrar 5. 123 dividido por 8 vai dar 15 e o resto 3. 15 dividido por 8 vai dar 1 e resto 7. Então lá da mesma forma, como que a gente forma um número? Começando do último, o resto aqui e subindo. Então a gente vai pegar 1, 7, 3, 5. Então, convertendo 989 em decimal, para o octal, nós encontramos o mesmo valor que a gente tinha lá anteriormente. Então isso quer dizer que a nossa conversão foi feita de maneira correta. Beleza? Mesma coisa vamos fazer aqui para o nosso outro exemplo. A gente achou o número 1550 em decimal. Vamos dividir ele por 8, as divisões sucessivas, até a gente encontrar o último elemento. Então 1550 dividido por 8 vai dar 193. E vai sobrar 6. Resto 6. 193 dividido por 8 vai dar 24. 24 e resto 1. 24 dividido por 8 dá 3 e resto 0, né? 3 vezes 8, 8 16, 24. 24 vezes 24 dá resto 0. Formando o número, então, começando de baixo para cima, então a gente vai ter 3, 0, 1, 6. Então, encontramos o mesmo valor. Isso quer dizer que a nossa conversão foi feita de maneira correta. Então não tem dificuldade, percebam que a conversão é feita da mesma forma como a gente fazia lá de decimal para binário, só que ao invés de fazer divisões sucessivas por 2, como a gente está convertendo para octal, fazemos agora conversões sucessivas por 8, certo? Divisões sucessivas por 8. Na aula passada, pessoal, nós vimos essa tabela de conversão que nós utilizamos para fazer a conversão de número octal para binário. Mas ela também serve para fazer a conversão no sentido contrário, certo? De binário para octal. E nós vamos fazer já alguns exemplos disso. Como ficou, alguns alunos ficaram com dúvidas sobre o preenchimento da tabela, vou fazer novamente aqui para que todos possam entender. Os números octais, eles iniciam em 0 e vão até 7, certo? Portanto, 8 possibilidades que nós temos. Binário, nós temos 2 possibilidades. Octal, 8 possibilidades. Decimal, 10 possibilidades. E hexadecimal, são 16 possibilidades. Certo? Então vamos lá, nós começamos no número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que é o último elemento. Os números binários, como é que nós vamos preencher? Para representar todos esses números aqui, octais, nós precisamos de 3 números em binário, né? Então o primeiro elemento vai ser 0, 0, 0, segundo elemento 0, 0, 1. Terceiro elemento, que é o número 2, 0, 1, 0. Quarto elemento, número 3, 0, 1, 1. Quinto elemento, representação do número 4, 1, 0, 0. Número 5, 1, 0, 1. Número 6, 1, 1, 0. E o número 7, 1, 1, 1. Então, aí nós temos nossa tabelinha. E aí vamos ver agora como que a gente faz a conversão do binário para octal. Vou colocar um exemplo aqui. Se eu tenho um número lá, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Então, esse nosso exemplo aqui em binário, e aí vamos supor que eu quero converter ele para a base octal. Como que eu vou fazer? Eu vou separar ele em grupos de 3, certo? Se ficar o último elemento, nós colocamos como se tivesse zeros à esquerda, certo? Então eu vou primeiro separar ele em grupos de 3. Vou pegar aqui o primeiro elemento. Meu primeiro elemento vai ser aqui 0, 1, 1. O outro, o próximo elemento, esse aqui, 1, 0, 1. E o último elemento que é 1. E aí a gente pode colocar como se tivesse zeros aqui à esquerda, certo? No nosso número binário. Então vamos lá. Como que eu vou fazer a conversão? Basta eu olhar lá na minha tabela quem é o elemento que é representado por cada um desses números. Então aqui 0, 1, eu venho aqui e verifico que é o número 3. Então aqui
vai ser o número 3. 101. 101 é o número 5. E 001 é o número 1. Então, esse número aqui em binário corresponde a 153 na base octal, certo? Vamos ver outro exemplo aqui. Vou colocar aqui uma letra B. Vou botar 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Então vamos separar em grupos de 3, certo? 3 elementos, 3 elementos. Esse aqui deu certinho, né? Tem 3 elementos em cada um. Então a gente vai ver aqui, 001, quem é? Número 1. 111, número 7. 110, número 6. Então, esse número aqui em binário, né, é igual a 671 em octal. Beleza, pessoal? Com isso a gente encerra esse conteúdo da base octal, né, e na próxima aula a gente vai começar a estudar a parte de hexadecimal. Certo? Bons estudos aí, qualquer dúvida me mandem, estou à disposição.